O Rigoni nem parece argentino, né, gente? Sangue doce, né, mano? Pelo amor de Deus. Agora, ao contrário do Rigoni, a gente tem um cara aí que tá, que tá esforçado, né? Mas, pô, que tá ajudando bastante aí o São Paulo, principalmente quando tá sem o ataque, que é o Tapia, né? O Tapia foi contratado com muita desconfiança, né? Ele saiu do River Plate porque não tinha espaço, né? Tanto na parte de jogadores estrangeiros lá da Argentina, que é diferente do Brasil, quanto não estava jogando mesmo, era terceiro ou quarto atacante lá, né? E foi contratado porque foi muito bem no começo da carreira lá no Chile, se eu não me engano, na Universidade Católica. Não tenho certeza se ele era da Católica ou não. Vocês comprariam o Tapia? O valor do Tapia é 12,8 milhões de reais. Isso é um valor que, para o mercado, tá muito dentro do que o São Paulo poderia comprar. Vocês contariam com o Tapia para o ano que vem? Eu contaria, né? E vamos contextualizar aqui, porque o Tapia ele veio nessa negociação com o River, e o São Paulo tem em haver ali aquele valor do Enzo Dias barra Galopo. Então, o Enzo Dias vale menos que o Galopo, eu não lembro agora qual o valor de cada um, mas o São Paulo teria que receber uma grana de volta em relação ao que o Galopo vale, em relação ao que o Enzo Dias vale. Então, poderia haver também essa composição, esse desconto em cima do que tem que ser pagado pelo Tapia. Mas eu acho que pelo que ele mostrou até agora, o Perrone, como você bem disse, não é nenhum grande gênio do futebol, mas é um cara extremamente esforçado e pelo jeito é que é o nas graças do Crespo. Né? O Ferreirinha aí, que no primeiro momento acabou recebendo algumas oportunidades, parece não ter agradado tanto, né? Jogando com dois atacantes, o Ferreirinha tem que jogar mais por dentro, não tem aquela possibilidade de jogar pelo flanco, ali pelo lado esquerdo do campo, que é por onde ele se dá melhor, né? Com a velocidade, com o drible, etc. Mas até recebeu ontem lá outra chance e acabou dando assistência pro gol do Luiz Gustavo. Então, eu acho que valeria a pena manter o Tapia pro ano que vem sim, Perrone. E você, Grécio, mudou de ideia ou ainda não? Sobre o Tapia. Sinceramente, eu até fiz um post essa semana falando que não deveria contratar o Tapia por ser 12 milhões. Não é é um valor alto. Não é. A gente sabe que hoje não é um valor alto. Mas pro São Paulo, né? Pelas dificuldades financeiras do São Paulo. Mas o São Paulo precisa ter jogador, Então, Grécio. só que aí você vê, tem o Calheri pra voltar, tem o André Silva, tem o Rian Francisco, tem o Luciano, tem os meninos da base que vão subir. Então o São Paulo vai gastar 12 milhões com o Tapia e vai ter mais esses outros jogadores. Tem o Lucas que pode fazer o ataque, tem o Oscar de salário alto mais atrás. Então o São Paulo tem certeza que vai fazer essa contratação e vai manter todos os outros atacantes que eu citei agora. Então assim, são 12 milhões mais salário, mais luva. De maneira lógica, eu não tô falando como torcedor, de maneira lógica, seria. O São Paulo não deveria se arriscar, de maneira lógica. Agora, o Tapia é um jogador muito esforçado, um jogador que, pra mim, o primeiro tempo foi um dos melhores, né? Teve até aquele lance que o Jardim fez a defesa, mas assim, são 12 milhões, mais salário, mais luva, então é um risco. Você acha que tem algum jogador na base que supre o Tapia? Na posição que o Tapia tem? Tá. Porque assim. O Tapia, para mim, é uma oportunidade de mercado. Ele veio como uma incógnita, né? Muita gente até torceu o nariz. Eu mesmo peguei e falei, cara, como é que você vai contratar um jogador que tá, sendo quase escorraçado do River, né? Mas, assim, convenceu para mim, assim, que é útil, entendeu? Eu acho que não vai ser titular quando tiver todos os jogadores aí à disposição, mas aquilo que você tá defendendo, muitos campeonatos. Sobre o jogador da base, tem o Paulinho, né? Que Sim. até junto com o Rian Francisco ele era um dos artilheiros do time. Tem o Gustavo Miranda, que também tá indo muito bem, que foi contratado agora junto ao Cuiabá, que também é um jogador que cresceu muito nesse último ano. É um jogador que faz tanto um jogador mais atrás como segundo atacante, também como centroavante. Mas é difícil falar, porque são jogadores que estão jogando sub-20. Não sei como que eles iriam jogar no profissional, né? Mas é aquilo, como eu falei, na questão lógica, o São Paulo tem que se segurar financeiramente. Tem certeza que vai fazer um investimento de 12 milhões de jogador para um jogador útil no elenco. Tem do Calheri voltando, André Silva, Rian, tem do Ferreirinha que pode fazer o ataque, Luciano, Lucas. Tem certeza que vai fazer todo esse investimento? Se quiser fazer esse investimento. Olha, eu acho que o investimento ele volta. Primeiro, porque o Tapia não custa caro, acho que o salário também não deve ser alto. E segundo, o Tapia acabou de ser convocado de novo pela seleção do Chile. Então, assim, acho que está em ascensão de novo. Mas é jovem. 27 anos. Hein? 27 anos. 27 o Tapia? 27 anos. Certeza Faz que dia. Acho em dezembro. Tem certeza? O Chile vai pra Copa, não, né? Chile não vai pra lugar nenhum. Não adianta também merda nenhum, o cara ser convocado pra seleção do Chile, que nem mas disputar a Copa não vai. Você pode, agora, essa informação... Eu errei, 23 anos. 20... Pelo amor de Deus, não. Você me deu um susto, cara. É que eu pesquisei hoje, foi do Enzo e foi do Alan Franco. Minto eu. O Tapia tem 23 anos. Olha, se Mas pudesse tem cara de 30. voltar no tempo, o Grécio voltava no tempo na hora, né? Que acho que dá um belo corte, assim, o Tapia com cabelo branco, já 27 anos, hein? Vamos fazer esse corte, hein? 23, 18 de fevereiro. Então, ainda é jovem. É um jogador que ainda pode ser negociado mais pra frente.
frente. Mas o fato do cara ser convocado pra seleção do Chile, grande merda. Não vai nem pra Copa, mano. Não vai nem pra Mas Copa. a Venezuela também era uma seleção porcaria. O Ferrarese, todo mundo gostou do Ferrarese quando foi contratado. Ah, ok, mas o que eu quero dizer é o seguinte, vamos imaginar que vamos contratar o jogador em definitivo porque ele tá porque sendo ele vai convocado. Pô, não vai nem jogar Copa, irmão. Então numa dessas, se o cara tem uma vitrine, pô, vamos dizer, vai pra Copa o Chile. Aí faz um jogo lá, sei lá, com a Itália, que vai pra Copa também. Pô, o Tapa meteu um gol na Itália, sabe aquela coisa? Os holofotes viram, o cara não vai nem pra Copa, irmão. A Copa vai ter 48 times, a porra do Chile nem pra Copa não vai. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. O flamenguista já tá chorando. O Flamengo já tá começando a chorar. Olha essa postagem aqui, ó, do Urubu TT. Cadê a reciprocidade? São Paulo e Flamengo jogam na Vila Belmiro com 16 mil lugares disponíveis. São Paulo disponibilizará apenas 400 ingressos para a torcida do Flamengo, 2,5% da carga. No Maracanã, São Paulo deu 10% estabelecido pelo regulamento da competição, disse aqui o portal, né? Mas rapidamente vem ali os comentários, tipo, ô amigão, não cabe 1.600 pessoas no setor visitante na Vila Belmiro. E tem mais, cabe meia dúzia de gente nesse estádio de várzea e vocês querem mais ingressos? Comparando com o Maracanã ainda? Tá de brincadeira, e tá de brincadeira comparar com o Maracanã, né? E o torcedor do Flamengo continua chorando. Outro postou aqui, o Mengão Rad Comics. Flamengo é o time mais otário do país. Trata todo mundo bem no Maracanã com segurança, preço justo, ingresso suficiente. Aí viaja pra qualquer estado, é porrada. Caramba, campanha contra a torcida visitante com o apoio da imprensa, ingresso R$400, dá não. Pô, no Morumbi, a torcida do Flamengo sempre foi muito bem recebida, tá? No Morumbi sempre foi muito bem recebida, até porque são co-irmãs, né? A Jovem Flá e a Independente. O Giovanni Chacon postou o seguinte, ó. O setor visitante da Vila Belmiro comporta pouco mais de 400 lugares. Em todos os jogos no Morumbi, a arquibancada visitante fica disponível. Contudo, entendo o post. Além de guerra, né, de vitimismo e de narrativas, até a final da Liberta, até o dia 10, tem tempo e precisa cair um trocado, disse aqui o Giovanni Chacon. Ou seja, rapaziada, não tem por que o flamenguista tá chorando. Eu não tô entendendo a choradeira. Na Vila só cabe 400 pessoas no setor visitante. Vai fazer o quê, irmão? Não tem o que fazer, para de chorar, Menguinho. Para de chorar, tá feio já, cara, tá muito feio. Bom, pro jogo de amanhã, Crespo terá a volta de Luciano. O camisa 10, ele não jogou contra o Vasco cumprindo suspensão, né? Falando nele, ele segue sendo assunto quando o assunto é mercado, né? O segundo Luca Bop, o São Paulo tem interesse em renovar o contrato de Luciano por mais um ano. Além disso, o jornalista afirma que o Tricolor também quer renovar com Caleri e Lucas Moura, também por mais um ano. O trio tem contrato com o Tricolor do Morumbi até o final do ano que vem, e o São Paulo quer renovar o vínculo até 2027, até dezembro de 2027. Veja essa informação ali trazida pelo Luca Bop. E eu queria dar uma informação aqui em primeiríssima mão, que é o seguinte: há um consenso entre a diretoria e a comissão técnica do São Paulo para renovar o contrato do Luciano assim que acabar o Campeonato Brasileiro. Justíssimo. O contrato dele atual vai até dezembro de 2026. A ideia é renovar por mais um ano, mas isso pode depender na negociação. Então o São Paulo quer, assim que acabar o Campeonato Brasileiro, no mais tardar no início do ano, renovar com o seu camisa 10 até dezembro de 2027. Ué. E também quer fazer o mesmo com o Lucas e Caleri, que são 3 dos maiores expoentes do São Paulo. Bom, a informação que eu tenho é que o São Paulo ainda não bateu o martelo em relação a isso, tá? A diretoria vai analisar o Luciano jogo a jogo para definir se renova ou não. Existe sim um interesse, mas nada certo ainda quanto a isso, tá? Tanto que o São Paulo entende que não conseguirá atender as expectativas quanto a valores em relação ao que o Luciano e o seu staff vão querer. Vamos aguardar. O Luciano gosta do clube, é muito querido internamente também, mas seu staff acredita que é o momento do Luciano vazar pro exterior, né, rapaziada? Garantir aquele bom contrato, o último bom contrato dele, né? Vamos aguardar. Você renovaria o contrato de Luciano por mais um ano? Comente aqui abaixo a sua opinião que eu quero saber. Tamo junto, forte abraço. Moreira pode retornar ao São Paulo. Para explicar mais detalhes sobre esse assunto, vamos lá. O Moreira ele foi emprestado, né, no início do ano ao Porto, naquela transação para liberar o Wendel mais cedo, e aí os 6 primeiros meses do Moreira do Porto foram muito positivos. Até tinha a impressão por parte do staff do Moreira, das pessoas que estão no dia a dia do Moreira, que essa temporada europeia ele começaria ali com a equipe do Porto B, né, poderia ficar alternando, mas que já era algo de uma transição para ele ficar de fato oficialmente no Porto profissional. Então era essa projeção, tanto é que ele foi viajar com o elenco principal, ele fez parte ali, ele ficou alternando entre o elenco principal e também o Porto B. E aí existia a expectativa de, naturalmente, né,
com a proximidade do término do contrato, que vai até janeiro, né? É janeiro do início do próximo ano, o Moreira já estaria nos profissionais, mas o Moreira está passando por vários problemas físicos. Tanto é que o Moreira só tem um jogo nesta temporada com o Porto B, que foi justamente na estreia do Porto B, onde ele jogou ali por alguns minutos e desde então não foi mais relacionado. Ele tem passado por esses problemas físicos, o Porto tem o direito, né, de adquiri-lo definitivamente por 2 milhões de euros, mas já há uma impressão do staff que por conta dessas sucessões de lesões, desse crescimento de, infelizmente, o Moreira não estar conseguindo ficar saudável a ponto de ser utilizado pelo Porto B, a expectativa agora de uma permanência já ficou mais amena. Né, antes já estavam fazendo um projeto a longo prazo, de morar lá em Portugal, de você, né, já conseguir uma segurança maior relacionada a isso e tudo, já estavam fazendo até um início, né, de projeto a longo prazo, mas agora um ponto de interrogação total. E antes as mesmas pessoas com que a gente conversava que acreditavam ser uma questão natural dele permanecer no Porto, agora a conversa já é completamente diferente, já há um ponto de interrogação muito grande, então crescem sim as chances do Moreira acabar voltando ao São Paulo Futebol Clube na próxima temporada. Ele tem contrato com o São Paulo até 2027, então tem um contrato longo ainda e poderia cumprir e ser, quem sabe, reforço do São Paulo para a próxima temporada. Pode jogar de ala pela direita, pode jogar de meio campista, pode jogar de ala pela esquerda, forçando ali um pouquinho até de terceiro zagueiro pela direita, pode ser? Enfim, você acha que poderia ser uma boa? Quero muito saber a sua opinião aqui nos comentários. Palmeiras. Hora de falar sobre o São Paulo para repercutir informação que surgiu nas últimas horas e dá conta de que Rui Costa, o executivo de futebol do São Paulo, vai ser chamado para renovar seu contrato. O vínculo do Rui Costa só se encerra em dezembro de 2026, mas a informação é de que a nova diretoria, liderada pelo Márcio Carlo Magno, tem gostado do trabalho do Rui Costa e quer dar mais autonomia ao homem do departamento de futebol. Existe por trás disso uma possibilidade de dar força ao Rui Costa e tirar força de Carlos Belmonte, que era até outro dia o chefe do Rui Costa. Vale a lembrança de que o Belmonte não tem um cargo remunerado no São Paulo, mas havia sido escolhido pelo presidente Júlio Casares para atuar como diretor de futebol. E era ele quem comandava toda a pasta ligada ao futebol. Essa chance de o Rui Costa ganhar um aumento e uma extensão do seu contrato passa muito pela percepção de que aumenta-se a força do Rui Costa e tira ainda mais força do Carlos Belmonte, pressão para que o Belmonte peça a demissão do departamento de futebol de São Paulo. E ele e Júlio Casares andaram se estranhando. Só para completar ainda sobre esse assunto Rui Costa, o dirigente foi sondado por um dos candidatos à presidência do Grêmio. Na metade do ano, essa negociação acabou não se confirmando, especialmente porque o Marcelo Marques, que é dono da Marques Pan, acabou por desistir da sua candidatura à presidência do Tricolor Gaúcho. A saideira sobre o São Paulo Tricolor ainda tenta, junto à Live Nation, uma possibilidade de fazer pelo menos um jogo nessa temporada no Morumbi. Seria a partida do dia 3 de dezembro contra o Internacional. O último dos 6 shows que vão acontecer no estádio está marcado para 23 de novembro, o show do Oasis. E a ideia é que a desmontagem seja o mais rápido possível, a desmontagem do palco, para que o São Paulo possa colocar o gramado, fazer a reforma e quem sabe atuar contra o Internacional no dia 3 de dezembro, se o São Paulo estiver na briga por vaga em Libertadores da América. Acho o esforço extremamente interessante. Alan Franco e Enzo Dias tomaram o 3º cartão amarelo e não enfrentam o Flamengo nessa quarta-feira na Vila Belmiro. Tem que falar de uma situação que hoje trouxe o nosso amigo Rodrigo Capello, também muito bom jornalista, né? Trouxe essa informação que é bastante alarmante, né, para a situação do São Paulo, que é uma necessidade de vendas, mais vendas, né, ou venda nesse valor aí, para fechar o ano no superávit. São Paulo tem que vender quase 60 milhões de reais para fechar essa temporada no azul, né? Então, trouxe até que houve uma queda, né, no endividamento líquido do São Paulo. Hoje o São Paulo deve 913 milhões de reais, né, em comparação ao 968, que tinha sido registrado em dezembro de 24, deve 913 milhões de reais em setembro de 25, mas o Comitê de Governança do Conselho do São Paulo, né, que, enfim, fiscaliza, portanto, as finanças, afirma
que vai precisar vender mais jogadores para fechar no azul essa temporada. E aí entra principalmente endividamento em folha de pagamento, não só de jogadores, funcionários como um todo, 120 milhões em débito em setembro de 25. E aí entra numa outra informação também, que tinha sido divulgada por alguns blogs, né, que foi confirmada pelo Capello, de que entre esses valores que aumentaram, entra um não recolhimento do INSS, que é uma obrigação, né, enfim, empregatícia do Brasil, e alguns clubes, eles deixam de pagar esse valor para depois parcelarem essa dívida com o governo por meio de programas, né? Então, ele tem a suspeita de que isso também possa estar ocorrendo no São Paulo, pelo que ele teve acesso de informação. Mais vendas, né? Espero que seja uma venda só, espero que consigam matar isso com uma venda só. Mas é o São Paulo que, mais uma vez, precisa vender. E, assim, já vendeu muito além do que era esperado para essa temporada. Já vendeu 2 vezes mais, 2,1 vezes mais do que era esperado. E vai precisar vender mais jogadores. É muito difícil ter alguma perspectiva, né, cara? O São Paulo usa a venda de atletas para assim, tapar buraco mais uma vez. E aí o Júlio Casares, ao final da temporada, ele vai vender que seja o Luca ou o Mike ou qualquer outro jogador, e aí ele vai fazer post, ele vai celebrar que ele fechou o ano no azul. Cara, com essa quantidade de vendas, isso é algo que é o mínimo, né? E você não consegue reduzir muito a dívida, você tem, então, um superávit, de certa forma, enganoso, porque você vende mais do que você projeta e gasta mais do que você projeta em mais uma temporada. E eu fico pensando, na próxima temporada também, porque, por óbvio, o Cotia sempre vai produzir bons jogadores. Agora, essa safra desse ano, né, que foi vendida em grande maioria, ela é um pouco atípica também. Não é assim todo ano que você vai sair com 3, 4, 5 caras prontos para venda, né, Raí? Então é algo a se pensar também, né? O que vai ser a próxima temporada do São Paulo? Eu acho lamentável. Sim, é meio que o caminho meio natural, né? Muitas dívidas, dificuldades, um clube mal gerido, então você vive tendo que vender, né? Vendendo o almoço para comprar a janta, meio como vive o São Paulo nos últimos tempos, há bastante tempo já, aliás, né? Vendendo para tentar fechar ali minimamente no superávit. Não é um problema de hoje, não é um aspecto que vai mudar em tão pouco tempo, né? De fato, lamentável. Acho que essa é uma palavra que melhor define, né? Como São Paulo tem sido conduzido e como as coisas estão acontecendo. Todo ano a gente se depara com as mesmas notícias e aí daqui a pouco vem uma venda de um jogador da base por um valor muito abaixo, e aí vem aquela grita de novo, aquela reclamação de novo, e são os problemas que se repetem. Eu continuo sem enxergar um momento, uma possibilidade em que isso vai ser estancado e que o São Paulo vai viver novos momentos, vai viver de uma nova forma, mais saudável financeiramente. Continuo sem essa perspectiva, né? Quem a tem, admiro, porque é alguém muito... como é a palavra que eu posso usar? Otimista. De muita fé. Fé também, muito otimista. Eu não tenho essa perspectiva, infelizmente. Pois é, realmente uma situação lamentável, e é uma diretoria que, assim, perde credibilidade diante do seu torcedor, ano após ano, né? Perde credibilidade, tem que vender muitos jogadores, e aí tem vendas que são inexplicáveis, como foi a do Henrique, por exemplo, né, que estava começando a jogar. É explicável pelo fato de que os caras gastam a mais e precisam vender para corrigir, mas o valor é sempre inexplicável. E aí também quando você vende mal, que é um pouco pela urgência, quando você vende mal, você vende mais também, né? Porque, cara, uma venda de 6 milhões de euros, fosse 10, de repente você tem margem para segurar mais uma venda, né? Então você tem que encavalar 2. É algo realmente que é assustador, né? E um ponto dessa informação também, que é o não pagamento do INSS, é algo para a gente ficar de olho também, né? Quanto que está devendo, quanto que é esse valor. Eu entendo que não é apenas o São Paulo que adota essa prática tributária, mas está errado, né? Não está certo você também dever o INSS para você depois fazer acordo com o governo para parcelar esse valor. Porque aí você só alonga a dívida, você tira ela do seu curto prazo, você não coloca no seu fluxo de caixa, você deve, e aí você tenta depois fazer esse alongamento que pode durar 1 ano, 2 anos, 3 anos, a gente não sabe.
Então, um pouco da dívida também, ela vai começando a ser mais escancarada. É porque que São Paulo paga tanto, né, por mês de, cara, questão é tributária, carga tributária. Também por essas coisas, você não recolhe e aí você faz acordo depois que estoura um teto, né? Então também é algo para ficar de olho, Raí. Sim, é um outro aspecto importante também, né? Que as dívidas elas vão se acumulando, você não consegue alongá-las e os juros também atrapalham muito essa tentativa de solucionar um pouco os problemas financeiros, né? Todas essas questões elas esbarram no mesmo problema, a gestão, a forma com que o clube é gerida, conduzida, trabalhado, tudo isso, todos esses problemas eles são frutos de uma mesma questão, ou de uma mesma forma de conduzir o clube, né? Lamentável, infelizmente, de forma republicana é isso que dá para dizer. Exato. Temporada desse aperto, e aí a gente já pode projetar também, né, Raí? A gente vai também falar em relação a outras pautas, mas vale uma projeção também. Quem você acha que dá para vender por esse valor para fechar a temporada? Porque isso em euros, eu vou até fazer o cálculo aqui rápido na nossa querida calculadora, né, para ver quanto que isso dá em euros. Mas assim, cara, a gente espera que seja um cara mais jovem, né, para atingir esse valor, porque até os caras mais jovens eles vendem mal pra caramba, né? Então você imagina um cara mais veterano, dá cerca ali de 8,8 milhões de euros, né? Que é um valor também bem considerável. Eu acho que eles vão acabar vendendo 2, viu, Raí? Eu acho que não vão chegar em um cara só por esse valor. Pelo nível que vende o São Paulo, se o Henrique foi 6, eu acho que eles vão vender 2, viu? Pensando nas vendas que foram feitas, no valor que eles foram vendidos, né? É mais ou menos isso. Acho que uns 2 jogadores, pelo menos. Assim, olhando para o elenco de hoje, vou até abrir aqui que minha memória está meio ruim ultimamente, mas olhando para o elenco de hoje, jogador com grande potencial de venda, eu acho que, me corrija aí se eu estiver equivocado, talvez só o Rian. Só que tem um aspecto importante aí para a gente olhar. A partir do momento que o jogador faz uma cirurgia como a que ele fez, o valor de mercado dele já diminui bastante, né? Isso aí é um fato como o mercado funciona. Então, eu não sei se ele vai conseguir ser vendido por um valor tão alto como se imaginavam. Ele vai precisar voltar jogando muito, ter oportunidades e, cara, arrebentar para aí sim ser vendido por um valor mais alto, né? Caso contrário, eu acho que ele não vai ser vendido por um valor tão alto, não por conta da questão da lesão que ele teve no joelho, que pega, né, bastante quando você vai negociar o histórico de lesões. É algo que os clubes olham e tem bastante cuidado para entender como que um jogador reage a uma situação tão complicada como essa que ele passou. Então, ele me parece ser assim, o único cara com um potencial de venda muito alta. E até acho que se não tivesse se machucado, já teria sido vendido. Já teria ido embora se ele não tivesse tido essa lesão. No restante do elenco, cara, grande potencial de venda, eu não vejo ninguém, sendo muito sincero. Tem aqui talvez um Bobadilla que possa ser vendido por um valor mais mediano. Talvez o Pablo Maia. O Luca, talvez, mais adiante, né? Precisa jogar mais, desenvolver mais, ganhar uma minutagem maior. Talvez o Mike também, se conseguir se desenvolver bem, mas muitos no campo do talvez, né? Eu acho que de forma concreta, o Rian e Pablo Maia e Alisson, por Pablo Maia e Bobadilla, perdão, por valores mais baixos aí para mercados mais alternativos. Eu acho que o Pablo Maia já não tem mais condição de ser vendido para um grande clube da Europa. Não que ele não seja bom jogador ou coisa do tipo, mas é a idade, aí eu estou falando só do ponto de vista de mercado mesmo. É muito difícil um grande time da Europa contratar um jogador de 23 para 24 anos, muito difícil, por um alto valor. Muito pouco provável que isso aconteça. Ele pode jogar na Europa, mas vai ter que fazer aquela escala, né? Jogar em um time menor, se provar para ir ganhar espaço em um time maior. E eu não vejo muito essa possibilidade olhando aí para o estilo de jogo dele, enfim. Não vejo muito essa possibilidade. Como lembra o Paulo Nobre, a lesão que ele teve também atrapalhou bastante, né? Ou as lesões, já que ele teve mais de uma. Então acho que fica aí com Rian, Luca e Mike, se conseguirem se desenvolver muito bem para serem vendidos. E tem o Bobadilla aí, que eu acho que é uma possibilidade também, mas por um valor baixo.
Misael lembra o Arias, e aí, Misael, vou te dizer aquela velha frase, meu amigo. O seu exemplo é a exceção que confirma a regra. Porque se diante de um futebol que tem tantos jogadores, você tem um exemplo para trazer, você está confirmando a regra, que os jogadores mais velhos não são vendidos por grandes valores. E eu acho que o Wolverhampton está um pouco arrependido de ter contratado o Arias pelo valor que contratou. Ele não está jogando absolutamente nada na Inglaterra. Ele é mau jogador? Óbvio que não, é muito bom jogador. Mas existem vários senões, né? Quando o cara sai daqui para jogar no futebol europeu. É um outro tipo de futebol e o cara precisa de uma adaptação, precisa de um tempo. E aí, quando você vai mais velho para lá, o tempo para você conseguir fazer isso ele é menor. Você não tem mais tanto tempo de carreira para se adaptar, para se desenvolver e lá na frente conseguir entregar tecnicamente. Por isso que concordo com o Juninho que o Arias deitaria no São Paulo fácil, seria titular para escolher a camisa. Por isso, eu me perdi aqui, não queria dizer que eu estava lendo o comentário. Mas é difícil imaginar que... lembrei. Por isso que cada vez mais os clubes europeus vêm ao Brasil contratar jogadores muito jovens, 17, 18, 16 anos, para que eles cheguem lá com 18 e aí você termine o processo de formação dele lá. Aconteceu com vários. Vinícius Júnior terminou o processo de formação lá. O Endrick foi para terminar de alguma forma o processo de formação lá. Outros aspectos eu acho que tem a ver com o fato dele jogar menos, concorrência no time principalmente. O próprio Vitor Reis, que o Palmeiras vendeu também recentemente, vai terminar esse processo de formação lá. Um cara com 20, o Ângelo, que lembra o Paulo Nobre, o cara com 23, 24 anos, já passou o processo de formação dele, já acabou. Com 28, que é o que tem o Arias, mais ainda, né? Então, essa questão das vendas, do mercado, tem muita coisa que precisa ser olhado quando você vai precificar um jogador. A idade, onde ele já jogou, então muita coisa conta, né? E no caso do São Paulo, eu acho que não há nenhum jogador que possa ser uma grande venda, pelo menos desses que estão aqui no elenco nesse momento. Concordo com você. E aí entra aquela coisa, vender 8 milhões de euros. Cara, quem que você vai vender? O Maia, concordo que o Maia não é um cara que teria uma oferta grandiosa. Talvez 4, 5 milhões de euros é otimista, né? Pela venda do Maia. Aí você vai completar com Bobadilha, vai vender o Mike, vai vender o Negruti, vai vender quem? Né? E aí você já começa o próximo ano esfacelado. Então, assim, não tem perspectiva de melhora nenhuma, né? É realmente gestão temerária total, né, que vive o São Paulo, e é isso. Vende jogadores aí a preço baixíssimo e segue tendo que vender. Segue tendo urgência de venda. E tem outras preocupações políticas do São Paulo, infelizmente, que sobrepõem o campo. Esses caras não estão nem aí para as coisas que são talvez mais cruciais aí para o São Paulo. Bom, o lateral português Cédric Soares tem despertado o interesse de um clube em Portugal que consultou o jogador recentemente. O São Paulo, por sua vez, não foi consultado. A intenção é obter informações sobre o jogador. A revelação veio do jornalista Alexandre Zaqueta, que cobre diariamente o tricolor. Cédric chegou ao São Paulo no início de 2025 para um período inicial de adaptação e condicionamento físico, com contrato de 3 meses que veio a ser renovado até o fim de 2027 devido ao desempenho positivo apresentado. Aos 33 anos, o lateral passou por grandes clubes europeus como Sporting, Arsenal, Inter de Milão e Fulham, além de ter sido campeão europeu com a seleção de Portugal em 2016. O jogador recebeu elogios pela entrega e experiência fundamentais para o equilíbrio do time. E sua renovação até 2027 demonstra a confiança da diretoria em sua contribuição para o projeto do clube nos próximos anos. Entretanto, apesar da boa aceitação interna, o interesse de clubes portugueses indica que o mercado europeu ainda acompanha de perto o lateral. E aí, torcedor, valendo de 0 a 10, qual nota você dar para o futebol apresentado por Cédric no tricolor? A minha é 7. E em relação a Moreira, você gostaria de ver ele de volta? Espero a sua opinião nos comentários e não se esqueça, se gostou desse vídeo, de deixar o like e se inscrever no canal.